Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano. Então vamos para mais um vídeo e nesse daqui especificamente a gente vai falar a respeito das aplicações dos exercícios, referentes ao que a gente viu na nossa última aula de fenômenos ondulatórios. Então a gente aprendeu lá bastante coisa e agora a gente vai aplicar esse conhecimento que a gente aprendeu durante a nossa aula aqui nos nossos exercícios. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso de vocês, de Física, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, é a página 310 do livro 2 de Física de vocês. Então a primeira questão aí, ele diz o seguinte: um bombeiro, ao desenrolar uma mangueira homogênea leve de comprimento L, na operação de combate a um incêndio, aplica na extremidade dessa mangueira um pulso que se propaga no sentido dos valores crescentes de x, conforme a figura a seguir. Então a gente tem aqui, como a gente pode ver, uma mangueira, que estaria bem aqui, ela tem um certo comprimento, que ele diz que é L, não diz o valor, e ela está amarrada bem aqui a esse poste, a esse ponto fixo bem aqui, e ele dá um certo pulso, essa velocidade desse pulso vem até aqui, chega bem aqui e ele quer saber o que vai acontecer. Então lá, o fenômeno físico observado após o pulso atingir o extremo x igual a L fixo é A. Então quando ele sai daqui, que ele bate bem aqui nessa posição e que ele diz pra gente que é fixo, qual é o fenômeno que vai ocorrer? É isso que ele quer saber. Durante a nossa aula, nós vimos que quando um pulso vem ele numa corda, num fio, no caso numa mangueira, como a gente pode ver bem aqui, em que esse pulso vem se alastrando por essa mangueira e ele bate num local que a extremidade dessa mangueira está fixa, ou seja, ela está presa, ela não se move nem para cima nem para baixo, a gente sabe que acontece o quê? A inversão de fase, Então esse pulso vai chegar bem aqui, vai encontrar esse obstáculo e vai voltar refletido. Só que quando ele volta refletido, ele volta com inversão de fase. E o que é a inversão de fase que a gente viu na nossa aula é quando a barriguinha aqui, desse pulso vem, olha só, ele é invertido. Então, nesse caso, a barriguinha está vindo para cima. E o que vai acontecer? Essa barriguinha vai bater bem aqui, E a barriguinha vai voltar para lá de novo, de onde ele veio, só que com a barriguinha para baixo. Então, essa é a ideia. Então, é a letra A, reflexão com inversão de fase. Vai ser refletido esse pulso, mas como ele está fixo bem aqui, ele volta com a barriguinha para baixo. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então, bora lá para a nossa segunda questão. Ele diz o seguinte: um fio longo é constituído de duas partes distintas, conforme mostra a figura. Então a gente tem aqui um certo fio mais fininho e um outro fio mais grosso, maior, Aqui um tem a densidade linear de 1 grama por centímetro e o outro tem a densidade linear que é o dobro, de 2 gramas por centímetros. Uma delas tem a densidade, como eu acabei de falar, de 1 grama por centímetro e o restante do fio tem a densidade linear de 2 gramas por centímetro. Assinale o que for correto. Então a gente tem algumas afirmações acerca dessa situação bem aí. A primeira diz o seguinte: quando o pulso transversal é gerado na parte menos densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido sem ocorrer transmissão. Então olha só, a gente gera um pulso que vem se propagando por aqui e quando chega na junção dessas duas partes desse mesmo fio, ele diz que esse pulso vai ser refletido, só que esse pulso não vai passar para a corda mais grossa, E a gente viu durante a nossa aula que não. Esse pulso ele até é refletido, realmente ele é refletido, só que uma parcela dele passa aqui, e vai para outra parte dessa corda. Então sim, gente, essa primeira afirmação aqui ela está errada, Porque ele até é refletido, mas ele passa sim uma parcela desse pulso para cá. Então essa primeira está errada aí porque diz que essa parcela não passaria. A segunda diz o seguinte: se um pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido sem haver transmissão. Mesma coisa, gente. A gente sabe que e a gente viu durante a nossa aula, que quando a gente faz um pulso bem aqui, esse pulso vem, se propaga, chega na junção, e aí o que acontece? Ele é refletido de volta para cá, nesse mesmo fio, Só que ele passa para o outro também bem aqui. Então essas duas primeiras alternativas estão erradas. Por quê? Porque ele é refletido, beleza, só que o que acontece? Eles são transmitidos sim para as outras partes desse mesmo fio, apesar de ser mais densa, apesar de ser menos densa. A 4. A próxima proposição é: um pulso transversal viajando no meio menos denso é refletido na junção com sua fase alterada. Então ele diz
E quando vem um pulso daqui, que chega bem aqui, né, nessa parte, na junção deles dois, ele é refletido, né, e a reflexão dele volta com a reflexão, né, com a fase invertida. E isso daí está correto, né? A gente viu durante a nossa aula, olha só, que quando vem um pulso de um meio menos denso para o meio mais denso, o que acontece? Olha só, ele vem vindo bem aqui, aí ele chega na junção, o pulso é refratado, né? Passa para a corda mais densa, só que ele volta, né? Refletido com a inversão de fase. Então, essa afirmação aqui está correta. A outra afirmação é a seguinte: se um pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele é refletido na junção sem ocorrer a inversão de fase. Então a gente gera um pulso aqui nessa parte mais densa, né? Esse pulso vem aqui na junção, ele é refratado, passa para esse outro bem aqui, que passa, né? Ele é alastrado e ele volta aqui refletido sem inversão de fase. É isso que ele diz. Então ele vai e volta sem ocorrer inversão de fase. E também está correto, como a gente viu na nossa aula, né, que quando a gente faz uma aplicação de uma corda no meio mais denso, que vai para o meio menos denso, como a gente pode ver bem aqui, o pulso está vindo, ó, chega na junção, ele é refratado, passa para a corda menos densa, aqui a gente pode ver, e ele volta refletido sem ocorrer a inversão de fase. Então essa daí também é uma afirmativa correta. Bora lá para a nossa última afirmação. Independentemente do local no fio onde o pulso transversal é gerado, o pulso refratado não sofre a inversão de fase. E eu falei com vocês também durante a nossa aula que independentemente da situação, seja um pulso gerado do ponto mais fino para o mais grosso, do mais grosso para o mais fino, o pulso que é refratado, olha só como a gente pode observar, ele não sofre de maneira alguma, né, a nossa inversão de fase. Só quem sofre a inversão de fase é o pulso refletido, o pulso que volta, né? E no caso da corda menos densa. Então essa afirmação também está correta. As 3 últimas afirmações aí estão corretas e as 2 primeiras estão erradas. Bora para a nossa próxima questão. Bom, a nossa próxima questão diz o seguinte: no imóvel representado, as paredes que delimitam os ambientes, bem como as portas e janelas, são isolantes acústicos. As portas externas e janelas estão fechadas e o ar em seu interior se encontra a uma temperatura constante, podendo ser considerado homogêneo. Então aqui nessa situação, né, o ar que está em todos os cômodos bem aqui não tem diferença de densidade, né, é o mesmo ar. Então aqui a gente já é uma informação bastante importante da gente saber. Significa que o som, quando ele se propagar por aqui em todos esses cômodos, né, ele não vai sofrer nenhuma mudança, né, de velocidade nem nada do tipo. Então olha só, continuando aqui a nossa questão. Uma pessoa junto à pia da cozinha consegue conversar com outra que se encontra no interior do quarto com a porta totalmente aberta, uma vez que para essa situação é possível ocorrer com que as ondas sonoras então bem aqui, tá? O cara está na pia da cozinha lá lavando a louça e está conversando com alguém que está no banheiro, consegue conversar com a pessoa no interior do quarto, né? Então a pessoa está aqui no quarto e a pessoa está aqui na cozinha, lá fazendo a comida, o rango bacana para eles, mas eles estão conversando aqui sobre alguma coisa. Significa que o som que está bem aqui, apesar de ter essa parede, como a gente pode ver bem aqui, né? Mas ele tem uma certa abertura na porta, aqui que permite a passagem desse som. Mas o som vem daqui, né? E chega até aqui. Então por que isso acontece? Porque o som veio bem aqui, né? A pessoa que está falando na cozinha, por exemplo, fala, o som vem até aqui, viajando nessa direção, bate aqui nos cômodos, né? Bate na parede, como a gente pode ver, e é refletido, olha só, para cá, para dentro do quarto também, e até tem uma parcela do som que vem e simplesmente contorna isso daqui. Então, a mesma coisa acontece no quarto. A pessoa que está no quarto consegue falar, e o som que ela está falando, olha, vem bem aqui, contorna esse obstáculo, né? Aqui que a gente tem, através dessa fenda, que é a porta, e também vem o som, uma parcela que vem reta, por exemplo, bate aqui na parede, é refletida para cá, para a cozinha, e a pessoa que está aqui dentro consegue escutar. Então um consegue escutar o outro por causa disso, porque o som ele pode ser tanto refletido quanto, olha só, né, contornando os objetos bem aqui. Então a alternativa, né, que melhor exemplifica essa situação aí
é que o som, eles conseguem conversar um com o outro porque o som sofre uma reflexão, né? E a difração, que é a capacidade dele, a capacidade que o som tem de contornar os objetos, né? Além da reflexão, porque ele bate nos objetos e volta lá para onde a pessoa está. Então, bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa quarta questão diz o seguinte: nas rodovias é comum os motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de um motorista utilizar óculos de lentes construídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Aí, quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Bom, se eu sei que essas ondas elas têm, né, a sua polarização na horizontal, significa que elas estão, em vez de estarem indo para cima e para baixo, né, indo para cima e para baixo, na verdade elas estão indo, na horizontal aqui para um lado e para o outro. Então eu preciso evitar que ela faça essa movimentação aqui, para um lado e para o outro, né, para que ele não chegue no olho do motorista e atrapalhe a sua visão. Então, desses óculos Bianchi que nós temos, o melhor filtro seria justamente o filtro que está na vertical. Por quê? Porque como eu tenho duas grades Bianchi, quando, né, a gente tem a grade Bianchi, só vai permitir a luz que passa por aqui. Então, a luz que estaria passando por aqui, como é o caso dessa situação aí do reflexo das poças de luz, né, de poças de águas, eles ficam se movimentando bem aqui e olha só, essas grades estão atrapalhando esse movimento, então ele não consegue passar lá para o olho do meu motorista. Então, o melhor óculos que pode solucionar essa situação é o óculos que tem as grades, né, o filtro polarizador, no caso, na vertical, bem aí, já que as luzes têm a sua polarização na horizontal, beleza? Então, gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, tirem comigo. Resolvam os exercícios que eu deixei para vocês e até a próxima aula. Valeu!